Bom, Carol Brígido, deixa eu trazer aqui outro assunto também que você abordou hoje na tua coluna no UOL em relação ao Tribunal Superior Eleitoral, que abriu caminho para uma possível condenação do presidente quando a gente fala daqueles ataques que ele fez às urnas eletrônicas. Esse movimento existiu, né? Diego, é o seguinte, existe desde agosto no Tribunal Superior Eleitoral um inquérito aberto para investigar aquela live que o presidente Bolsonaro fez, em que ele atacou o sistema eleitoral, atacou as urnas eletrônicas, atacou inclusive a honra de ministros do Judiciário. Em resposta àquele evento, foi aberto um inquérito no TSE para investigar isso. É um inquérito administrativo. Então, assim, ele não resulta em perda de mandato. Ele pode resultar sim em inelegibilidade se houver condenação. Esse inquérito ainda não tem previsão de ser julgado. Só que aconteceu um sinal muito significativo do TSE na última terça-feira. Eles começaram a julgar um processo contra aquele deputado estadual do Paraná, o Francisquini, que ele cometeu atitudes muito parecidas com a do Bolsonaro. Na campanha de 18, o Francisquini usou as redes sociais dele para transmitir informação de que as urnas lá da região onde ele estava fazendo a campanha tinham sido adulteradas, que tinha havido fraude no sistema eleitoral e atacou, assim, de alguma forma ele ameaçou a credibilidade do sistema de votação brasileiro. O que aconteceu? Na época, a Justiça Eleitoral foi até essas urnas que ele apontou como fraudadas, fez uma auditoria e constatou que era mentira, que não existia fraude alguma. No caso do Bolsonaro, agora, nesse ano, depois da live, na live ele não apresentou prova nenhuma de que houve fraude nas urnas, mas ele prometeu apresentar essas provas no TSE. Quando houve o prazo, acabou o prazo para manifestação e que a defesa do presidente se dirigiu ao TSE com a resposta, não havia prova alguma de que houve fraude. Ou seja, são casos muito parecidos. No julgamento do Francisquini, teve 3 votos ainda. O TSE é formado por 7 ministros. Então, não tem ainda maioria. Mas tem uma sinalização importante. Entre esses 3 ministros que votaram pela condenação do Francisquini, está o Mauro Campbell, que é um ministro do STJ e que está entrando agora no lugar de corregedor do TSE. Ele vai herdar a relatoria desse inquérito contra o Bolsonaro e, pelo voto que ele proferiu na sessão de terça-feira, ele parece muito alinhado com Luiz Felipe Salomão, que é o ministro que está conduzindo esse inquérito até agora. O ministro Salomão, ele deu uma celeridade nas investigações, ele fez uma série de determinações, a tramitação do inquérito foi bem acelerada e ele tem conduzido isso com pulso firme. O Mauro Campbell se mostrou bastante alinhado a ele e, na votação do Francisquini, acompanhou integralmente o voto do Salomão. A frase do Mauro Campbell, eu vou ler aqui para vocês, na terça-feira, no plenário do TSE, foi o seguinte: efetivamente, a Justiça Eleitoral como um todo vem prestando exemplos para o mundo de que pode fazer, em um só dia, uma eleição do tamanho que o Brasil faz. Ou seja, ele é um defensor convicto do sistema eleitoral brasileiro e certamente não vai deixar barato essas ofensas que o presidente Bolsonaro fez. Vamos acompanhar de perto, Carolina Brígido, e contamos contigo. Por hoje, muito obrigado, viu, Carol? Uma ótima noite, bom trabalho para você.